você precisa treinar. Pô, Tarcísio, mas treinar? Eu quero falar de improviso, eu não quero treinar, eu quero aprender a falar de improviso. Pois é, mas deixa eu te perguntar. Se eu te chamar agora e te pedir pra. Agora, assim, de improviso, dá um backflip aí, um mortal pra trás. Você consegue? Aquele salto, mortal pra trás, consegue? Claro que não, não consegue. Posso afirmar que a esmagadora maioria de quem está vendo esse vídeo não consegue, de improviso, dar um mortal para trás. E por que que não consegue? Ah, talvez você até diga assim: ah, não, mas Tarcísio, eu consigo. Eu consigo dar um mortal para trás. Se você me pedir agora aqui, eu levanto e faço o salto. Aí eu te pergunto: pô, parabéns, né? Como que você consegue dar esse mortal para trás? É um movimento complicado, é um movimento difícil, né? E a pessoa vai responder, você vai responder: ah, eu aprendi a fazer. Então, um colega sabe fazer, me ensinou e eu aprendi a fazer. Ah, então quer dizer que você praticou? Percebeu? Se a gente, se nós somos capazes, se nós conseguimos fazer algo muito bem, quando nós somos solicitados assim de supetão, de repente, é porque a gente já se preparou para aquilo de alguma maneira. Percebe? Com falar em público, com fazer apresentações, não é diferente. Se eu te pedir para agora, você está me ouvindo aqui, eu te peço agora, bom, de sopetão agora, de repente, vamos correr uma maratona. É bem provável que você não consiga. Mas se eu te der um prazo para treinar, um prazo para praticar, em pouco tempo você vai estar correndo com muito mais facilidade do que se fosse hoje, de sopetão. Entendeu? Depois daquele prazo que eu te dei. Se eu te pedisse, agora, de repente, vamos sair correndo. Com certeza você faria isso com muito mais facilidade. Você seria capaz de fazer aquilo. Porque você estaria simplesmente preparado para aquela situação. Para fazer aquilo de repente. Percebe? Então, falar em público, fazer apresentações, conduzir reuniões é exatamente a mesma coisa. Quero mostrar para você uma imagem. É uma imagem interessante que é a imagem de um cérebro que foi escaneado usando ressonância magnética e foi feito um estudo onde mostra, né, onde os cientistas perceberam a atividade cerebral em momentos diferentes, né, que as pessoas estão fazendo várias atividades diferentes. Deixa eu colocar aqui na tela para você. Muito bem. Para quem está no Instagram, provavelmente não vai conseguir ver a tela toda, mas está vendo uma parte interessante. São 4 imagens, né? A imagem 1, 2, 3 e 4. A imagem 1 é uma fotografia da atividade cerebral no momento onde nós estamos ouvindo palavras, no momento onde nós somos a audiência. Nós estamos ali ouvindo e é essa atividade cerebral. A número 2, que não dá para ver aí o pessoal que está no Instagram, acho que não deve estar conseguindo ver, é quando você está vendo palavras. Embaixo de ouvindo palavras tem uma outra imagem e essa é a imagem onde nós estamos falando palavras e tem uma quarta imagem que é quando nós estamos pensando sobre palavras. Por que que eu quis mostrar isso para você? Para que você possa perceber que o seu cérebro reage de forma diferente em determinadas atividades. Então existe uma área do seu cérebro que é responsável por uma atividade diferente da outra. Então quando você está falando, é uma área diferente que é utilizada de quando você, por exemplo, está ouvindo. Então você perceba, se você está lendo, se você está ouvindo, se você está falando, se você está pensando sobre palavras, são áreas diferentes do cérebro que estão sendo ativadas. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que quando você se prepara, por exemplo, para fazer uma apresentação, para falar numa reunião, se você simplesmente pega ali o seu texto e mentalmente você estuda o texto, estuda o texto, estuda o texto, vai acontecer de na hora de você precisar falar,
você não vai ter treinado aquela área que te ajuda nessa atividade específica, que é a atividade de falar. Então perceba, você precisa praticar. Não importa, não importa o tipo de apresentação que você faça, o tipo de audiência que você tenha, é necessário praticar e praticar em voz alta, como se você estivesse fazendo a sua apresentação, como se você estivesse falando para as pessoas, porque dessa forma você vai conseguir que o seu cérebro perceba que você está fazendo uma atividade e ele vai o que? Mielinizar, ele vai turbinar aquela área, aquela rede neuronal necessária para aquela atividade. É essa prática que vai levar você à fluência. É isso que vai fazer você mudar, é isso que vai melhorar a sua fala quando você estiver fazendo uma apresentação, uma reunião. Então, por mais que a gente tenha a impressão, falar de improviso é uma coisa que você tem que, de repente você está ali dormindo, alguém te acorda e fala sobre isso aqui, você já sai falando e tal. Isso não acontece. Isso só acontece quando você treina, quando você pratica. Da mesma forma que fazer qualquer tipo de movimento. Quem faz um movimento, quem está pronto para fazer um movimento a qualquer momento, de improviso, pedindo, sei lá, de sopetão de repente, essa pessoa já tem bagagem, já tem treino, ela já sabe fazer aquilo. Se você encontrar um ginasta, o Diego Hipólito, por exemplo, se você encontrar ele na rua e falar, o cara, dá uma pirueta aí, com certeza ele vai ser capaz de fazer aquilo. Porque ele treina, porque ele conhece, porque ele sabe aquilo. Agora, talvez ele não consiga, por exemplo, de sopetão, fazer outras coisas, como, por exemplo, encarar uma entrevista sem preparo. De repente chega um repórter, ou fala aí sobre alguma coisa. Ele talvez até, né, consiga, exatamente pelo treino que ele já tem, por ter sido entrevistado várias vezes, enfim. Então é importante que você perceba isso, que é necessário treino, tá? Você não consegue fazer as coisas se você não se preparar para isso.